Isaías 55, de 6 a 13. O texto diz assim: Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Oremos mais uma vez. Pai, diante dos nossos olhos está a Tua palavra, e nos quedamos diante dela, Senhor, na expectativa de que o Senhor nos conduza pelo Teu Espírito Santo nesse estudo. Reconhecemos a nossa limitação, e todas as vezes que a abrimos, estamos na dependência do Teu Espírito, porque nada há em nós que possa decifrar e compreender os Teus mistérios. Pai, por favor, ajuda-nos. Que o Teu Espírito, mais uma vez, seja o nosso mestre nessa noite. Que Ele abra o nosso entendimento. Que Ele edifique a Tua igreja. Que Ele alimente o Teu rebanho. Que Ele traga consolo e, ao mesmo tempo, exortação, conforme a necessidade de cada um aqui nessa noite. Para que todos sejam tocados, fortalecidos, resgatados. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor, no Teu tempo, nós respeitamos e sabemos que Tu és soberano, mas te pedimos que no Teu tempo o Senhor opere um reavivamento em nosso meio. Que o Senhor traga restauração em nossos lares. Que o Senhor traga restauração em nossos casamentos. Que o Senhor traga restauração em nossas famílias. Que o Senhor traga restauração no nosso rebanho, na Tua igreja. Ó Deus, tudo isso nós te pedimos, Senhor, com santa expectativa, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, nós vamos então tratar desse assunto, focando nesse texto, um texto rico. Não, com certeza não dará para fazer uma exposição completa de todo o texto, mas a gente vai extrair aquilo que está mais à tona, aquilo que a gente pode tocar com mais facilidade. E é um texto rico, como eu já disse, e para a gente contextualizar um pouquinho, a gente compreende que Isaías, como os demais profetas do Velho Testamento, eles falaram e apontaram para Cristo. Desde o Velho Testamento já tudo apontava para Cristo. Isaías foi o que mais profetizou a respeito do Messias. A profecia de Isaías, ela é maravilhosa, porém profunda, e ela é dividida e mesclada, por assim dizer, com duas mensagens que se intercalam ao longo da profecia. São ameaças contra o povo desobediente. Isaías traz algumas ameaças ao longo da sua profecia, mas também ele traz uma palavra de bênção, uma promessa de restauração para o remanescente. Ele mescla ameaças contra o povo desobediente, mas também ele fala sobre esperança para aqueles que se arrependem e voltam para Deus, para aqueles que o buscam de todo o coração,
Para aqueles que querem Deus, ele mostra, Deus fala através de Isaías. Nós entendemos que todos os profetas foram a boca de Deus no Velho Testamento, e a boca de Deus no Novo Testamento são os apóstolos, que são os sucessores dos profetas. E nós, como igreja, somos os sucessores dos apóstolos. A igreja do Senhor continua ouvindo Deus, de uma forma diferente, mas no complemento, na continuidade daquilo que Deus havia falado aos profetas, como Hebreus fala no capítulo 1, no primeiro versículo, ele diz que Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e nesses últimos dias ele nos fala pelo Filho, que é a sua exata expressão. E o Filho então convoca 12 para fazerem parte dos seus primeiros mestres, dos seus apóstolos, e eles então baseiam a sua doutrina, e nós chamamos a doutrina dos apóstolos. Sobre essa doutrina a igreja está estabelecida. Então o fundamento dos profetas e dos apóstolos, nós vivemos nisso. Esse pequeno trecho é um trecho que fala profundamente a respeito de Cristo, e é um chamado, na verdade, para o arrependimento. Toda a profecia de Isaías, inclusive, ela é expressada nos seus próprios filhos. Isaías teve 2 filhos. Você vê, quando você estuda a profecia, no capítulo 7 de Isaías, ele diz que ele teve um filho ali, e esse primeiro filho recebe um nome, e através dos próprios nomes dos filhos, Deus fala ao povo. Deus fala exatamente dessas 2 mensagens contidas na profecia. O nome de um dos filhos de Isaías, que você encontra no capítulo 7, traduzido do hebraico para o português, significa um remanescente voltará. É o nome traduzido do primeiro filho de Isaías. Na sua revelação, na progressão da sua revelação no Velho Testamento, Deus usa também os nomes das pessoas para comunicar alguma coisa para o povo. Então, o primeiro filho, ele transmite isso: Deus tem misericórdia e vai haver um remanescente. Isso implica que haverá uma disciplina de Deus. Quando fala de remanescente, fala de alguém que sobrou após a disciplina, após uma certa destruição, mas não total, porque vai haver um remanescente, Deus assim promete. Então a primeira palavra de amor e de promessa e de esperança: haverá um remanescente, haverá alguém que sobrará, Deus promete. O segundo filho de Isaías você encontra no capítulo 8, e aí ele já diz uma ameaça, e ele fala o segundo nome do filho, o nome do segundo filho, traduzido para o português, significa rapidamente até os despojos, ou agilmente até a pilhagem, que significa então que haverá um castigo extremamente severo contra o povo de Deus, se ele permanecesse em desobediência. E então a gente vê exatamente esses 2 sentidos na mensagem de Isaías. O contexto todo então da carta, do livro, no início, Isaías jovem ainda, quando chamado, ele vivia, e não só ele, toda a nação de Israel vivia em prosperidade, mas era uma prosperidade apenas econômica, financeira, havia prosperidade também militar, havia prosperidade econômica, militar e também política. Havia então um certo descanso no povo, descanso até exagerado. Por quê? Porque eles estavam em extrema pobreza espiritual. Havia um esfriamento espiritual. Tudo ia bem em todas as outras áreas da vida do povo de Deus, menos no seu relacionamento com Deus. O povo havia esfriado. O povo havia esfriado a ponto de que alguns já estavam entrando no caminho de apostasia, e alguns já estavam entrando pelo caminho de idolatria. Então Deus chama Isaías e fala: ameaça o meu povo, fala ao meu povo. E se você ler o capítulo 6, você fala assim: que loucura, porque Deus fala que Isaías levantará, apesar de ele ser um homem de lábios impuros, mas quando Deus chama, Deus toca nos lábios, usa o anjo para tocar com uma tenaz, com uma brasa, toca nos lábios de Isaías e fala assim: você está perdoado do seu pecado. Em seguida Deus faz uma pergunta retórica, e ele fala assim: a quem enviaremos nós? Quem eu vou enviar para falar para esse povo?
Isaías, imediatamente curado, ele levanta a mão e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus fala: ok, então você vai, e você falará, mas o povo não ouvirá. Você dirá, mas o povo não entenderá. Irmãos, o que estava acontecendo naquele tempo? Um afastamento tão grande de Deus. Então Deus traz essa ameaça, e ele fala isso para Isaías. Esse era o contexto, só para a gente se situar, para a gente entender um pouquinho do que Isaías fala nesse trecho aqui, quase terminando já a sua profecia. Nesse trecho, ele então, as suas palavras ministradas ao povo antes do exílio, porque Isaías profetizou por 40 anos. Ele profetizou, se você ver no capítulo 1, no versículo 1, ele profetizou no tempo do reinado de 4 reis de Judá. E ele diz que foram longos anos. Ele começa a profetizar no reinado de Uzias, capítulo 1, versículo 1. Ele começa a profetizar no reinado de Uzias, atravessa o reinado de Uzias, chega no filho dele, Jotão, depois vem o reinado de Acás e por último de Ezequias, 40 anos. Quando ele começou a profetizar, ainda não havia o ataque assírio contra Israel. Mas ao longo da profecia, a Assíria começa a se fortalecer e começa a ameaçar o povo de Deus. Isaías fala: confie no Senhor. E um dos reis diz: não, nós não vamos confiar no Senhor, nós vamos fazer aliança com a Síria. Não podemos confundir a Síria com a Síria. Com Síria, digamos assim, né? Eu vou tirar até o A para facilitar. A Síria era um povo que estava em fortalecimento, e ele invadia, era poderoso, estava começando a invadir Israel, querendo fazer isso. Então o povo, em vez de confiar no Senhor, ele diz: não, nós vamos fazer aliança com a Síria, o nosso vizinho. E Isaías diz: isso não é uma boa ideia. Então ele ameaça e fala: isso não é bom. Esse é o contexto. E depois o que é que acontece? A Assíria invade, isso ainda nos tempos de Isaías, e leva muito povo cativo de Israel para a Assíria. E ele continua profetizando para Judá, para que não aconteça a mesma coisa com Judá. Ele não viu o que aconteceu com Judá, porque por fim Judá também foi ao exílio da Babilônia dessa vez, que dominou a Assíria. Mas o povo também não ouviu a palavra de Deus. Então aqui está um chamado para nós. E no versículo 6, vamos voltar para o texto então, a gente só se situou na história, agora vamos voltar ao texto. Quando ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Há uma tensão aqui. Isaías começa a profetizar, e ele diz, como se fosse o Senhor mesmo falando, ele diz que há um tempo, não que Deus não tenha misericórdia eterna, a sua misericórdia não tem fim, as suas misericórdias não têm fim, sua paciência não tem fim, mas ele determina um tempo, porque ele também é justo. E quando o filho não obedece, o pai fala uma vez, fala 2 vezes, a terceira vez é a última, mas ele falando a terceira vez, ainda assim o filho não responde e não obedece, o que é que o pai faz? O pai o disciplina. E é isso que Isaías diz aqui. Há um tempo, enquanto se pode achar, busque o Senhor, invoque o Senhor, porque vai ter um tempo em que Deus não vai mais te ouvir, e você não vai mais buscar o Senhor. Enquanto, isso mostra para a gente, já aplicando já algumas aplicações já logo de cara, não perca tempo, quando você ouve a voz de Deus, não deixe para amanhã, é hoje. A Bíblia diz: se hoje ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto, ouça e obedeça. Busque a Deus. Então começa nesse ponto. No versículo 6 ainda, então, a gente vai começar agora a ver passos que levam a um legítimo avivamento. Quais são os passos? Na verdade nós temos aqui dois passos. Um depende do outro. O primeiro passo é exatamente o que está no versículo 6, buscar. O primeiro passo de alguém
que está sendo tocado por Deus profundamente, que está ouvindo Deus, quando ele é um legítimo eleito, ele sabe que ele está desviado, ele sabe que há um coração esfriando pelas coisas de Deus. Ele entende que Deus falou e é para ele, ele não joga para o lado, nem para o vizinho, nem para a esposa, nem para o marido. Não, Deus está falando comigo. Quando ele ouve aquilo, a evidência, o fruto de que ele está sendo tocado por Deus é que ele o busca. Dessa busca dependem todas as demais ações de Deus, ou melhor, as ações em resposta à operação de Deus no homem interior, dependem dessa busca. Então, o filho, quando é filho mesmo de Deus, ele deseja ser restaurado, ele busca Deus. E é o que você fez aqui nessa noite. Eu não sei qual é o objetivo de você estar aqui nessa noite. Eu não sei se é por causa que você tem interesse nas coisas de Deus, busca a Deus de uma forma ilegítima, e isso é fora íntimo entre você e Deus. Mas talvez você venha buscá-lo em verdade, como nós cantamos, em espírito e em verdade. Você quer uma realidade, você quer Deus para a sua vida, você quer Deus para a sua família, você quer Deus para os seus filhos, você quer Deus para o seu casamento. Talvez você veio aqui de uma forma legítima, você está buscando a Deus aqui nessa noite. Não olhe para o homem pecador, falível, limitado, indigno que está aqui na frente. Deus usa, como diz Augusto Nicodemos, se ele usou uma queixada de jumento para destruir os filisteus na época de Sansão, quanto mais um jumento inteiro, Deus pode usar quem Ele quer. Deus fala pelas coisas mais indignas do mundo. Então você está aqui buscando o Senhor, de certa forma você está buscando o Senhor. Mas buscar o Senhor também significa, vamos tentar ver algumas coisas práticas, o que significa buscar o Senhor. Além de congregar, isso aqui é buscar o Senhor. Você está buscando o Senhor nessa noite. Eu estou buscando o Senhor. Quando nós congregamos, nós buscamos o Senhor. E mais do que isso, nós buscamos o Senhor em todas as demais reuniões de uma igreja local. Você reúne numa igreja, você é membro efetivo de uma igreja local, e você, quando você sabe que existem reuniões para várias categorias, você tem reuniões de jovens, e quando você é jovem e você participa de uma reunião de jovem, você está buscando o Senhor. Ou quando mulher, você participa de uma reunião de mulher, você está buscando o Senhor. Ou um homem, quando você participa da reunião de homens, especificamente para homens, você está buscando o Senhor. Uma reunião de ministério, uma reunião de criança, uma criança que vem aqui para aprender com as nossas professoras, veio buscar o Senhor, está buscando o Senhor. Na sua pequenez, na sua limitação, Deus vai falar com o seu bebê, Deus vai falar com a sua criança, porque você está dando exemplo e ela vai imitar você. E você está buscando o Senhor. Também significa servir a igreja como membro, quando você sabe que a sua igreja precisa de alguma coisa, na área de ensino, na área de pregação, ou algum serviço, a assistência a uma família necessitada, a alguém que está precisando de medicamento, a alguém que está precisando de uma assistência, de um consolo, de um conforto, de uma visita, alguém, ou às vezes o prédio que está precisando de algum arremate, de alguma manutenção. É uma forma de participar. Quando você se envolve com as coisas da igreja local, que você confia que é ali que você ouve Deus, que você aprende sobre Deus, você está buscando o Senhor. O serviço também nos dá crescimento espiritual. Ou você desenvolve quando você coloca mãos à obra também, dentro de uma igreja local. Mas buscar o Senhor é muito mais do que isso, e muito mais do que isso. Eu gostaria de dizer para você e para mim nessa noite, que buscar o Senhor é ter tempo com Deus, particularmente, individualmente, pessoalmente, sozinho, lendo a palavra de Deus. Buscar o Senhor também, e principalmente eu diria, é você sozinho,
em secreto, estudar a palavra de Deus. Nós precisamos voltar ao estudo diário da palavra de Deus. Nós precisamos voltar a nos alimentar diariamente da palavra de Deus, porque nós estamos sujeitos a esfriar. Nosso coração é contrário às coisas de Deus, nossa natureza é contrária às coisas de Deus, o mundo em que eu e você estamos inseridos é contrário à palavra de Deus, é contrário às coisas de Deus, nada vai nos favorecer para que nós cresçamos espiritualmente. Então nós precisamos buscar, precisamos ter tempo para isso, para estudar mesmo a palavra de Deus, não aquela leitura superficial, mas uma leitura profunda, é ter tempo para isso, é ler a palavra de Deus, é questionar Deus. Senhor, eu não entendi o que o Senhor quis dizer nesse versículo, nesse trecho, mas fala comigo, Senhor, eu preciso, é sair da presença da palavra de Deus satisfeito. A W. Tozer fala sobre isso, ele fala que nós precisamos sair da palavra de Deus somente depois que estivermos satisfeitos. Se eu não me engano, é Tozer que fala sobre isso, mas é verdade. Buscar a Deus também é ter tempo de intimidade, é ter intimidade num tempo, num momento de oração. Irmãos, quantos de nós aqui estamos orando somente aquela oração básica, elementar, na hora do papá, né? Na hora do almoço, na hora do jantar? Senhor, obrigado por esse alimento, em nome de Jesus. Muitos vão, daqui a pouco, você não vai perceber, mas você vai estar orando assim: Senhor, Tu sabes. Nós vamos esfriando, meus irmãos. Nosso tempo de oração precisa ser enriquecido. Nós vamos voltar a orar ao Senhor por mim, por você, orar pela seu cônjuge, orar pelos seus filhos, pelos seus pais, pelos irmãos da igreja, orar, interceder por outras pessoas, é gastar tempo, é mais do que isso, é dizer para Deus as suas frustrações. Senhor, eu quero conversar contigo, e vai ser uma conversa séria. Senhor, senta aqui do meu lado. Quer botar uma cadeira do teu lado? Bota uma cadeira e conversa com o Senhor. Senhor, eu não estou aguentando mais esse meu casamento. Senhor, eu não estou aguentando mais, eu não estou suportando mais esse tipo de relacionamento. Senhor, eu não estou mais suportando essa crise entre eu e meu filho, minha filha, meus pais. Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo lá dentro da minha igreja, Senhor. Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo, Senhor. Senhor, me consola. Senhor, se o Senhor prometeu que buscando o reino de Deus, todas as demais coisas serão supridas, o Senhor proveria todas as coisas, eu não estou sentindo isso, faz-me sentir isso. Conversa com Deus, tenha intimidade com Deus, como se você estivesse falando com seu pai, se é que você criou intimidade para conversar com o papai também, porque muitos de nós temos dificuldade em conversar com os pais, mas com o seu melhor amigo, seu confidente. Conversa com Deus, gaste tempo, isso é buscar Deus. Buscar Deus também é colocar todas as outras coisas que Deus nos dá, coisas boas que Deus nos dá, em segundo plano, entendendo que só Ele satisfaz, só Deus satisfaz. Isso é buscar a Deus, é entender que apesar de ser casado, e que a minha esposa foi um instrumento de Deus para me suprir, mas ela não é plena para me suprir, ela nunca vai me suprir plenamente. Eu, como seu marido, nunca vou supri-la plenamente. Nada nesse mundo, por mais que seja uma bênção, suprirá a nossa alma, porque a nossa alma foi criada do tamanho de Deus, e só Deus pode suprir. E aí eu busco a Deus, porque eu sei que como a corça suspira pelas águas, a minha alma suspira por Ti, ó Deus. A minha alma anseia por Ti. Então eu busco a Deus e somente a Deus. E é talvez o que Paulo fala lá em Filipenses, capítulo 4 de Filipenses, quando Paulo fala, no capítulo 4, ele diz, no versículo 4 e 5, do capítulo 4 de Filipenses, Paulo diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação ou equilíbrio conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. O que Paulo quer dizer aqui? Ele quer dizer assim: você só vai ter alegria no Senhor. Não adianta
outras coisas. No versículo 7, ele diz, versículo 6, ele diz, se você estiver ansioso por alguma coisa, coloca isso diante de Deus, mas entenda, somente Deus vai suprir você, e Ele está perto. Quando Paulo diz, versículo 5, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, ponto. Perto está o Senhor. Paulo quer dizer assim, por que você está ansioso? O que você precisa está tão perto. Você não precisa mais nada além do Senhor, e Ele está perto. Você está ansioso porque o que você precisa está tão perto. Ah, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, por isso que eu estou ansioso, falta isso, falta aquilo. E Paulo diz, mas perto está o Senhor. Por que você está ansioso? Talvez seja isso que Paulo está querendo dizer, e Isaías fala a mesma coisa. Aproveite enquanto o Senhor está perto. Enquanto o Senhor está perto. Perto está o Senhor. Voltando para o texto de Isaías, versículo 7. Ele então, o segundo passo de um verdadeiro reavivamento, a segunda evidência, ou fruto, a gente poderia chamar, é o deixar. Eles estão intimamente ligados. O buscar está totalmente ligado com o deixar. Jesus deixou claro, não dá para servir a dois senhores. Ou você ama um, ou você odeia o outro. Não dá para você buscar a Deus sem deixar o mundo, sem deixar as coisas. Deixe para poder buscar. Busque e você vai deixar. As duas coisas estão ligadas. Então ele diz, deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Então deixar aqui, no verdadeiro cristão arrependido, é abandonar o que o separa de Deus. Deixar o quê? Deixar o pecado. Aqui é deixar o caminho do pecado. Se há alguma coisa que faz divisão entre nós e o nosso Deus, é o pecado. Então Isaías diz assim, Deus falando através de Isaías diz, deixe o perverso o seu caminho. Ah, mas cristão não é perverso, né? Ah, mas crente não é perverso. Ah, crente não versículo 7, né? Crente não é iníquo, né? Ele não pratica iniquidade. Irmãos, se nós formos analisar, os que entristecem o Espírito de Deus são seus filhos. Quando os seus atos são atos de esfriamento, quando os seus atos são atos de desconsideração para com Deus, quando você não busca a Deus, você já está cometendo uma perversidade. Quando você esfria com Deus. Então ele diz, e é para nós, é para os eleitos. Aliás, Isaías está profetizando para o povo de Deus. Ele está falando assim, você perverso de Israel, do povo de Deus, deixe o seu caminho e deixe o seu mau pensamento. Ele está querendo dizer que deixar abrange também não só o caminho. O que é que significa o caminho? O caminho significa a minha ética, a prática. Quando eu estou já pecando de fato, de verdade, a prática, o caminho de pecado. Caminho quer dizer uma vida de pecado. E não começa na ética, é lógico que não. Nós sabemos que tudo começa na mente. Então precisa deixar também os maus pensamentos. São os maus pensamentos que produzem uma ética de pecado, uma prática de pecado, um caminho de pecado. Então Isaías está querendo dizer, você precisa deixar o seu pecado, a prática do pecado, mas também o pensamento, porque é ele que gera o pecado. Tudo começa na nossa mente. Ninguém sai pecando assim, sem programar alguma coisa, sem pensar, sem sentir. O pensamento pensa, joga para o coração sente, deseja e parte para a ação. Então ele diz as duas coisas, deixe. Então o que significa na prática
o que ele fala na sequência desse deixar? Ele diz que deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor. Converter-se significa também deixar, é o arrependimento, é o que leva a uma outra prática. Converter-se significa voltar de onde você estava indo, uma conversão de 180 graus, você estava indo para lá e você volta para trás. Isso é converter-se, é deixar. O que seria então para nós, na prática, esse converter-se? É deixar os caminhos que entramos, orientados por nossos maus pensamentos, e voltarmos para Deus. Isso eu já falei. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Não é ficar no vácuo. Muitas pessoas pensam assim: bom, eu não estou cometendo pecado nenhum. Eu não estou fazendo nenhum, segundo os mandamentos do Senhor, eu não tenho cometido pecado nenhum. Ok? Mas você está se relacionando com Deus? O que você não pode é ficar no vácuo. Você não pode ficar em cima do muro. Não é simplesmente deixar de fazer uma coisa e não fazer mais nada, mas é deixar o caminho de pecado e converter-se ao Senhor, ou seja, apegar-se ao Senhor. Se você não se relaciona com Deus, o que você deixou? E para que você deixou? Nós somos chamados a nos apegarmos a Deus, converter ao Senhor, Isaías diz, é ao Senhor. Então não é deixar uma prática ruim para ficar sem fazer nada, mas é deixar uma prática ruim para praticar as boas obras. E as boas obras, no sentido cristão, é apegar-se a Cristo, é relacionar-se com Cristo. As outras coisas ele vai colocando em ordem na minha vida. Então, é deixar esses maus caminhos, não é ficar no vácuo. Converter-se também é nós nos arrependermos e voltarmos ao primeiro amor. Vocês se lembram a primeira carta, a carta que Jesus manda que João escreva, lá em Apocalipse, capítulo 2, a carta aos Efésios. Jesus, quando manda João escrever, ele começa a escrever e elogiar a igreja de Éfeso, porque a igreja tinha muita coisa boa, muitas boas obras, muitas. E foi só elogio no começo. Mas depois Jesus diz assim: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E Jesus diz o remédio: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática do quê? Não é do primeiro amor, mas é das primeiras obras. O que significa isso? Significa que quando eu volto para Cristo, quando eu volto em arrependimento para Deus, o que comprova isso, o que evidencia o meu verdadeiro arrependimento, são a prática das boas obras. De obras. Eu evidencio isso com boas obras. Então, converter-se é deixar as más obras e voltar-se às boas obras, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus. É isso que é converter-se dos seus maus caminhos. E as obras comprovam a nossa conversão de coração. Converter-se também é andar novamente sob a direção do Espírito Santo e da palavra de Deus. Converter-se é deixar de andar pelos meus pensamentos, pelos meus caminhos, e andar nos pensamentos de Cristo e nos caminhos de Cristo, que eu encontro na palavra de Deus, e eu só consigo andar neles se eu estiver cheio do Espírito. Ninguém anda nos caminhos do Espírito ou da palavra se eu não estiver cheio do Espírito Santo. Então é isso. Isaías termina aqui o versículo 7 afirmando uma coisa maravilhosa. Ele já dá uma promessa, ele já dá um incentivo. É como se ele tivesse agora no versículo 7, no finzinho, na segunda parte, ele diz assim, depois de chamado para converter-se ao Senhor, ele diz que se compadecerá dele, o Senhor se compadecerá dele. Por quê? Ele diz: volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Ele já faz uma promessa: Deus perdoa, Deus tem prazer em perdoar. Se tem uma coisa que Deus gosta de fazer, é perdoar um arrependido de fato e de verdade. Se tem uma coisa que glorifica a Deus, que Deus ama, é a verdade no íntimo. Deus
A palavra de Deus diz no Salmo 51 que Deus não despreza um coração arrependido e contrito. Esse o Senhor não desprezará. Davi diz isso. Ele ama, não que ele ama o pecado, mas ele ama o arrependido. Ele ama o filho que, apesar de ter deixado a casa do pai, de ter feito um monte de coisa errada, de ter gasto toda a sua fortuna, a sua herança com prostitutas, mas o filho cai em si, e ele volta e fala: não, eu vou voltar para a casa do meu papai, porque eu sei que lá há uma porta aberta para mim. Eu sei onde eu posso ir, que eu encontrarei misericórdia e perdão. É na casa do meu Pai, e eu vou voltar para lá. E assim Deus é rico em misericórdia. Então Isaías já faz uma promessa: deixe o pecado, deixe esse caminho, deixe esses pensamentos perversos, volte-se ao Senhor, porque Ele é rico em perdoar e se compadecerá dele. Ele já faz essa promessa aqui, já jogando o que ele vai falar em seguida, a partir do versículo 8. Ele já prepara o caminho. A partir então daí, Isaías agora aponta para as promessas de Deus, a favor daqueles que se convertem a Ele, a favor daqueles que se arrependem de fato. E ele diz no versículos 8 e 9, em primeiro lugar, ele mostra dentro das promessas de Deus, mas é uma promessa maravilhosa, porque ele diz nos versículos 8 e 9 o seguinte, resumindo: Deus é plenamente confiável. Ele diz no versículos 8 e 9 a confiabilidade de Deus e de sua palavra, porque ele diz assim: porque os meus pensamentos, de Deus é óbvio, né? Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Se ele disse antes, no versículo 7, que os pensamentos e os caminhos do homem são perversos, são corruptos, são iníquos e não são confiáveis, agora ele diz: os pensamentos e os caminhos do Senhor são confiáveis. Você pode confiar em Deus, porque os seus pensamentos e os seus caminhos são mais altos do que os nossos, são mais sublimes. Isaías está querendo dizer assim: você pode voltar para Ele e você pode confiar nele. Confie no Senhor. Ele é plenamente confiável, porque os seus pensamentos e os seus caminhos vêm de um coração santo, puro e perfeito. Então ele é confiável. E nesse primeiro trecho, então ele quer exortar o povo que pensa assim: mas será que eu vou voltar para Deus? Eu fiz tanta coisa errada, eu cometi pecados terríveis, eu não sei se eu volto para Deus mesmo. Isaías diz: volta, porque Ele é rico em perdoar, Ele é rico em misericórdia, e nele você pode confiar. Se você pensa que o pensamento dele é que nem o dos homens, que mente, que promete e não cumpre, não, Deus não é assim. Deus não é homem para que minta. Ele promete perdoar e ponto final. Você pode voltar para Ele. Ele é de confiança. É o que Jeremias também diz no capítulo 29, 11 a 14. É um texto paralelo com esse aqui que nós lemos. Jeremias diz assim, rapidamente, capítulo 29, a partir do versículo 11, ele diz assim: eu é que sei, Deus falando, né? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Ele promete: eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Deus prometeu, vai mudar a nossa sorte. Ele muda a sorte do arrependido. Às vezes nós cometemos pecados terríveis e pensamos: Deus pode perdoar, mas Ele não vai me restaurar, ou eu vou ter colheita até o resto da vida. Ele diz:
eu vou te restaurar. Se eu quiser que você colha, você vai colher. Mas se eu quiser te restaurar, eu vou te restaurar. Quem manda aqui sou eu. Ele diz assim: eu vou mudar a sua sorte. Ah, é? Puxa, quando meu pai me corrigia, ele me deixava um mês sem falar comigo, aquilo me doía muito. Deus pode falar assim: eu já te restauro agora. Eu te restauro agora. Se eu quiser te levantar agora, eu te levanto agora. Eu te curo e você sai caminhando e fortalecido agora. Deus promete isso. Então, voltando ao texto de Isaías, é isso que ele quer dizer no versículos 8 e 9. Ele quer dizer assim: confie nele, porque ele perdoa, ele restaura aí imediatamente. Isso nos surpreende, porque como homens, nós achamos que precisaria ter uma pena a ser cumprida. Muitas vezes, Deus até age assim em alguns casos, mas não todos. Ele é soberano. Eu não sei se ele vai fazer isso em todos os casos, mas ele diz que ele perdoa e ele restaura, porque os pensamentos dele são mais altos que os nossos. Em seguida, a segunda promessa, versículos 10 e 11, Isaías quer falar agora sobre a eficácia da palavra de Deus. Há uma promessa, há uma coisa maravilhosa dentro desse livro aqui. Você e eu nem imaginamos o poder disso aqui, desse livro. Nós não imaginamos o poder da palavra de Deus. E ele diz, a partir do versículo 10, ele diz assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam de jeito nenhum o vapor da água, não vai tirar a água do solo, enquanto, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem. Quando a chuva cai na terra, ela produz alguma coisa, ela gera vida. Ela é poderosa, essa água que cai na terra em forma de chuva, em forma de neve, ela umedece a terra e a terra cria vida. É poderosa essa água que desce do céu e faz esse milagre da vida na agricultura. Deus faz essa comparação, né? Esse texto é lindo, essa analogia entre as coisas criadas e a ação de Deus. E ele faz agora uma analogia com a agricultura. Ele fala que ela vai fecundar a terra, essa chuva, e vai fazer brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Aí ele diz: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Então, meus irmãos, a gente precisa acreditar nisso. A palavra de Deus é poderosa para nos transformar. A palavra de Deus é poderosa. Há uma eficácia que nós não podemos medir na palavra de Deus, porque ela gera vida. Olha o que você tem na sua mão, o que eu tenho à minha disposição, como você também. A palavra poderosa de Deus que cumpre, é através da palavra que Deus age no coração do seu povo, dos seus eleitos e naqueles a quem Ele quer salvar. Ela é poderosa para nos salvar. E Deus tem um compromisso somente com a sua palavra. Deus tem compromisso com a sua palavra e a usa para cumprir os seus desígnios soberanos. Viram que ele diz que ela não voltará para ele, a palavra, sem que antes cumpra os seus desígnios, os seus propósitos, a sua vontade. Então, nenhuma vírgula que tem nesse livro aqui foi jogada fora à toa. Não há nenhuma palavra, nenhum tio, nenhum J que está aqui, que esteja à toa, mas eles têm poder para fazer coisas que nós nem imaginamos, porque ela é a poderosa, sobremaneira poderosa palavra de Deus. A mesma palavra que ele disse e tudo se fez. Gênesis 1, João 1 também fala sobre a mesma coisa, o verbo. E pela sua palavra ele criou o universo. Essa é a palavra que está aqui.
Então ele diz que ela vai cumprir os seus propósitos, e essa é a maneira que Deus opera a sua salvação nos seus eleitos, e não a outra. Isso deveria chocar a gente, para a gente entender o poder, quando eu leio a palavra de Deus, o que ela pode fazer dentro de mim. Ela pode fazer muita coisa, ela pode me consolar, ela pode me exortar, ela pode apontar os meus pecados, porque ela, como espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir juntas e medulas, discernir entre alma e espírito, e fazer com que discernir a intenção do coração do homem. A palavra de Deus é poderosa para isso. Então, em primeiro lugar, ele falou sobre a confiabilidade de Deus, 8 e 9. Versículos 10 e 11, falou sobre a eficácia da sua palavra, e agora, propriamente, seria uma promessa, 12 e 13. Agora, Isaías diz assim, que as marcas da restauração, de alguém que foi restaurado, Deus promete que vai acontecer isso aqui, ó, versículo 12, saireis com alegria e em paz sereis guiados. Deus promete a todo que se arrepende, a todo que deixa o pecado, que se converte a Ele e que o busca, Ele promete que haverá uma restauração de alegria e de paz. Nós teremos paz com Deus, ainda que nós tenhamos guerra com todo mundo, com o mundo inteiro, nós teremos uma paz inabalável, porque se eu tiver paz com Deus, que me poderá fazer o homem? Se eu tiver paz com Deus, quem poderá me acusar diante de Deus? Se Deus me justifica através do seu Filho e eu tenho paz com Deus, que alegria tomará o meu coração se eu tenho tudo nele e se Ele é o meu tudo? Então ele diz, em primeiro lugar, versículo 12, há uma restauração ou uma vida de alegria, de satisfação em Deus, de paz, uma marca daquele que vai ser restaurado. Em segundo lugar, a segunda marca, versículo 13, ele promete aqui, se a gente analisar no primeiro aspecto, o aspecto secular, o aspecto natural, ele diz que em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta. Ele quer dizer assim, as coisas ruins vão ficar para trás e vai vir coisa boa. Tudo bem, isso são bênçãos também. Mas além disso, Deus quer dizer assim, você vai deixar de ser uma pessoa ruim para ser uma pessoa diferente. Isso aqui significa transformação de vida. É mais do que deixar de ter coisas ruins para ter coisas boas. Todo mundo quer isso, eu também quero. Mas além disso, Deus promete que eu deixarei de ser um espinho e eu vou ser uma murta. Eu vou ser um cipreste. Eu vou ser algo útil para você e para todos os meus irmãos. Eu vou ser transformado. Então, a primeira marca no versículo 12 é alegria e paz e satisfação com Deus. Segunda marca, versículo 13, é uma vida de transformação constante. Eu vou deixar de ser quem eu sou. Eu vou ter menos de mim mesmo e mais de Cristo. Eu vou diminuir e Cristo vai crescer. Eu vou passar a ser uma pessoa boa aos olhos de Deus. Uma pessoa diferente, uma pessoa transformada. É isso que Deus promete. Além de Deus então ter prazer em perdoar, Deus também tem prazer em abençoar. Ele almeja conceder a sua paz, a sua alegria aos seus filhos. Deus promete essas bênçãos. E Deus promete uma bênção maravilhosa, além de todas as outras que você pode imaginar. Mas pensa numa bênção de você não ser mais você. Isso é bênção. Você deixar de ser a pessoa que você é. Se você tem consciência de que você é mau, né? Desesperadamente corrupto, como Paulo chegou no capítulo 7 de Romanos, ele diz assim, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará
desse corpo, dessa morte, que sou eu mesmo. Ele diz então, graças a Deus por Jesus Cristo, é Ele que me liberta. E tudo isso culmina agora fechando, tudo culmina na glória de Deus. Ele termina o versículo 13 e diz assim: e será isso glória para o Senhor e memorial eterno, para que jamais será extinto. Então, quando Deus abençoa o seu povo, Deus está glorificando a si mesmo. As bênçãos que Ele derrama sobre o seu povo, que se arrepende, que se converte dos seus maus caminhos, que deixa o pecado, que o busca. Quando Ele abençoa o seu povo, Ele mesmo é glorificado nisso. Ele diz aqui, e nisso, Ele diz no versículo 13, e será isso glória para o Senhor, e memorial eterno, como se fosse uma marca. Pessoas, nações vão olhar para a igreja, para os verdadeiros restaurados, aqueles que desfrutam de alegria e de paz com Deus, ainda que não tenham nada, mas as pessoas do mundo vão olhar e vão dizer assim: há uma marca, há um sinal, há um memorial eterno. Eles vão olhar para a gente e vão dizer assim: como é que esse povo tem essa alegria? De onde vem essa paz? Qual a origem dessa satisfação desse povo? E o povo de Deus vai dizer: é Deus. Essa minha satisfação vem de Deus. Puxa, mas vocês não têm nada. Não, amigo, eu tenho tudo, eu tenho Cristo. Eu tenho tudo. Isso é um reavivamento. É quando você reconhece que Cristo é tudo. Reavivamento é voltar a ter um relacionamento com Cristo, com Deus, em Cristo, de uma maneira que você está satisfeito, que você não precisa mais das outras coisas, embora Deus te dê, você desfruta delas, mas seria como se não tivesse, e se não tivesse, ainda assim você estaria satisfeito. Irmãos, eu quero isso, irmãos, eu ainda não tenho. As minhas coisas estão lá e eu estou buscando em coisas um preenchimento que eu nunca vou ter. E se você quiser somar comigo, nós vamos juntos buscar o Senhor, deixar os meus maus caminhos, os meus maus pensamentos, os nossos, e buscarmos satisfação em Deus. Nós vamos deixar de ser pessoas que murmuram por tudo e qualquer coisa. Nós vamos deixar de ser pessoas insatisfeitas. Nós vamos aprender a dar graças em tudo, não de uma maneira hipócrita, mas de uma maneira real. Não somente religiosamente, dizer assim: eu vou dar graças porque a palavra de Deus manda que eu dê graças em tudo. Mas de fato eu vou dizer: Senhor, muito obrigado por tudo isso. Tendo ou não tendo, o Senhor é tudo em mim. Irmãos, eu almejo isso para a minha vida. E eu me envergonho por não ter chegado lá ainda. Eu compartilho essa palavra com você porque eu preciso dela mais do que você. Nós precisamos disso. E agora eu queria fazer algumas aplicações para nós, algumas conclusões, rapidamente. Primeira conclusão que a gente tira: o que a gente leva para casa? Muita coisa. Simplesmente eu tenho 3, muito pouco. Você vai ter muito mais. Nós vamos gravar algumas. Deus avisa, Deus exorta, e Deus até mesmo ameaça o filho rebelde antes de mandá-lo ao exílio, antes de castigar. O que você vê nessa passagem? O que Isaías estava fazendo? Ele estava dizendo assim: povo de Deus, não deixe o Senhor, volte para Deus antes que venha o exílio. Deus mandou uma palavra profética por meio de Isaías e de outros profetas contemporâneos dele, para dizer assim: povo de Deus, volte para Deus, senão Deus mandará o exílio. Então volte para Deus hoje, enquanto você o pode achar, enquanto Ele está perto. Invoque o Senhor, volte para Deus. Eu não estou querendo dizer que você está em pecado, mas às vezes você está esfriando espiritualmente. Busque Deus, volte para Deus, não preencha com outras coisas, mas somente Deus será a sua satisfação. Busque-o, volte para Deus. Deus se compadecerá de ti, porque Ele é rico em perdoar. Prometo isso para você. Eu prometo isso para você, porque a palavra de Deus me promete. Deus nos promete que é rico
em perdoar. Não há pecado ou culpa maior que o amor e o perdão de Deus. Segunda aplicação, eu queria dizer para você e para mim, em primeiro lugar, que nós devemos agradecer a Deus enquanto nós ainda estamos ouvindo a sua voz. Se eu pude ouvir a voz de Deus nessa noite, se você pôde ouvir a voz de Deus nessa noite, agradeça a Deus. Enquanto você ainda pode ser tocado por sua palavra, agradeça a Deus, agradeça a Deus. Não pegue essa palavra e fala assim, ai, que bom que meu marido está ouvindo, ele está aqui do meu lado nessa noite, que bom que ele veio para ouvir, ele está precisando. Que bom que a minha esposa está aqui, que bom que ela veio e está ouvindo, ela precisa de uma palavra como essa para se arrepender. Não, irmãos, eu preciso dessa palavra, você precisa dessa palavra. E se você ouviu, aleluia, agradeça a Deus, porque muitos não estão mais ouvindo Deus, deixaram para nunca mais voltar. Casos que nós conhecemos, acompanhamos durante um tempo, e nos entristecemos, nós não sabemos, porque enquanto há vida há esperança, mas existem casos que eu já conheci, já presenciei, de gente que deixou essa vida sem se arrepender dos seus pecados, sem se converter dos seus maus caminhos. Então, enquanto você pode fazer isso, não deixa para amanhã, atenta, pois pode ser a última vez que Deus falará com você. Eu não estou querendo fazer terrorismo, mas eu gosto de usar as mesmas circunstâncias ou mensagens dos profetas. Há uma ameaça. Ele ameaça, mas se você se arrepender, a ameaça não vem. Isso também consta nas profecias. Algumas profecias de Isaías foram cumpridas, outras não, você sabia? Por exemplo, quando ele ameaça e diz assim, Deus enviará tal castigo, se você não se arrepender. A mesma coisa aconteceu com Jonas, lembra-se? Deus falou assim, daqui a tantos dias, essa cidade de Nínive será destruída. O que aconteceu? O povo se arrependeu. Deus destruiu a cidade? Não. O profeta Jonas era falso? Não. A profecia dele se cumpriu? Não. Por quê? Porque Deus não queria que isso cumprisse, porque Deus queria que o povo se convertesse. Então, se você está ouvindo hoje, talvez o exílio não venha na sua vida, na minha vida. Em terceiro e último lugar, o que você tem de Deus, o que eu tenho de Deus mais perto de mim é a sua palavra. Eu não tenho nada de Deus mais palpável, digamos assim. Eu não tenho nada de Deus mais perto de mim do que a sua palavra. Você quer buscar Deus? Busque a Deus na sua palavra. Deixe que ela ocupe o seu pensamento, leia até você estar extasiado ou saturado da palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. Deixe que ela sonde o seu coração e aponte os seus pecados. E quando ela apontar, converta-se deles, arrependa-se e deixe o seu pecado. Deixe que a palavra de Deus molde os seus pensamentos e os seus caminhos. Ande sob a palavra de Deus, ainda que o seu amiguinho do teu grupo, quando você é jovem, a gente tem muito disso, né? Faz tempo, hein? Para mim faz tempo já, a juventude. Mas eu quero dizer para você, às vezes você fica, mas se eu andar nos caminhos do Senhor, a turma lá da escola vai começar a tirar sarro de mim. Deixe que tire. Importa que você obedeça a Deus. Importa que você seja um jovem, uma jovem que expressa Cristo. Que você ande nos caminhos do Senhor, e isso você só vai encontrar na palavra de Deus. Leia, aprenda e aplique na sua vida. Seja jovem ou velho. E mais, ore para que o Espírito Santo opere a palavra de Deus em sua mente e em seu coração, para te dar paz com Deus e profunda alegria nele. Faça uma oração e peça, Senhor, eu quero que a tua palavra
entre para dentro de mim. Quando eu ler a tua palavra, Senhor, eu peço que o Senhor, através do teu Espírito, faça com que ela ganhe a minha mente, ganhe o meu coração, Senhor. Eu quero ouvir o Senhor quando eu abrir a Bíblia. Quantos de nós aqui não estamos mais ouvindo Deus quando lê a Bíblia? Quantos de nós lê automaticamente, somente para bater ponto a palavra de Deus? Mas ele diz que quem o busca acha, quem bate abrir-se-lhe-á, quem pede recebe. Busque a Deus de todo o coração e ele será achado de ti, meu irmão, minha irmã, e ele vai falar com você, ele vai consolar teu coração, ele vai alimentar tua alma. Então, busque a Deus de todo o seu coração em sua palavra. Entenda isso. Não há nada de Deus mais perto de nós do que a sua própria palavra. Leia a palavra, estude a palavra, deixe ela falar contigo. Vamos fazer uma oração. Ó Deus, nós te pedimos que o teu Santo Espírito aplique essas verdades às nossas vidas. Nós te pedimos que ele esclareça pontos que nós aqui nessa noite não conseguimos esclarecer totalmente, mas que o Senhor traga luz à tua igreja, que o Senhor supra a tua igreja, que através dessa palavra, Senhor, nós possamos adentrar para o caminho de um reavivamento nessa igreja, que nós possamos ter o nosso coração aquecido por ti novamente. Senhor, que nós possamos deixar os nossos maus pensamentos, os nossos maus caminhos e buscar o Senhor enquanto nós podemos achá-lo, enquanto o Senhor está perto. Senhor, faça isso individualmente em cada um de nós, começando comigo, Pai, porque eu careço disso. Eu quero, Senhor, eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero ser mais parecido com Jesus Cristo. Eu quero que os meus irmãos possam ver em mim mais de Cristo do que de mim mesmo. Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor e à prática das boas obras, e peço que o Senhor faça isso também à tua igreja, que haja assim um avivamento, um aquecimento. Senhor, nós não queremos barulho, nós não queremos movimentos espetaculares, porque nós sabemos que um reavivamento é simplesmente uma volta aos princípios da tua palavra, é viver segundo a tua palavra. Isto é avivamento. É o que nós pedimos que o teu Espírito aplique em nós, opere em nós, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.